pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao estudo da nossa unidade 3, que trata sobre responsabilidades no Código de Defesa do Consumidor. Na aula passada, deixa eu olhar o roteiro aqui de vocês, nós falamos sobre o item 3.4, da responsabilidade por vício do produto ou do serviço. Só que nós não encerramos esse item, né? Na verdade, nós falamos sobre uma boa parte dele, que foi o artigo 18, que foi a responsabilidade pelo vício do produto. E faltou a gente falar um pouquinho da responsabilidade pelo vício de quantidade, né? Então, a gente vai falar mais um pouquinho. Eu disse para vocês que o artigo 18 mencionava o assunto, mas era o artigo 19 que tratava do assunto. Mas o nosso foco na aula de hoje vai ser a responsabilidade por vícios do serviço. Se vocês olharem aí a unidade 3, vão ficar 2 pontos sem serem falados, que é o 3.5, decadência e prescrição, e o 3.6, desconsideração da personalidade jurídica. Esses 2 pontos que vão faltar aí na unidade não cairão na nossa avaliação, que será realizada na nossa próxima aula, salvo engano, do dia 13, tá bom? Então, a unidade 3, matéria da prova, vai até a nossa aula de hoje. Então, passemos ao trabalho, né? Vício de quantidade. Bom, quando a gente fala sobre vício de quantidade, como eu disse para vocês, apesar do artigo 18 fazer referência, é no artigo 19 que está descrito o que seria um vício de quantidade. E o artigo 19 fala assim: os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, o seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Então, a primeira observação que nós temos que fazer em relação a esse artigo 19 é que a lei vincula o vício de quantidade ao conteúdo líquido, tá? Mas cuidado, a inadequação, ela estará presente se houver disparidade em qualquer unidade de medida, não precisa ser necessariamente líquido, tá? Então, se eu for pesar um feijão, pesar um arroz, se eu comprar um determinado produto, pensa nessas cerealistas, né, que vendem castanhas, que vendem aí chás, coisas em geral. Se eu for pesar qualquer um desses produtos e o conteúdo for inferior à pesagem que mostra lá na balança, né, então é um vício de quantidade, apesar do CAPT só se referir a conteúdo líquido. Bom, também nesse caso, gente, de responsabilidade por vício de quantidade, existe solidariedade entre todos os fornecedores, não se limitando àquele fornecedor imediato. O inverso também é verdadeiro, ou seja, não pode o comerciante se escusar de responder pelo vício de quantidade, alegando que houve falha do fabricante. Então, gente, a gente tem que pensar nesse sentido, não naqueles produtos que são pesados ali na hora, como em um restaurante, como no caso da cerealista. A gente tem que pensar na solidariedade naqueles produtos já industrializados, num recipiente de Coca-Cola,
em algum produto industrializado que eu compre e faça a aferição da medida e essa medida está dando diferente, certo? E o STJ, a respeito da solidariedade, já decidiu a esse respeito, né? Já tem posição certa, né, de que realmente existe solidariedade, que o argumento do comerciante de que ele não fabricou o produto não afasta a sua responsabilidade. Bom, quando a gente pensa em variação do produto, nem todas as variações apresentadas se referem a vício de quantidade do produto. Algumas alterações decorrem da natureza do próprio bem, o que não implica necessariamente que existe um vício. Um bom exemplo a respeito disso é o engarrafamento de gás, em razão da natureza, né, do gás. Quando o gás vai ser engarrafado, pode ocorrer perda de certa quantidade, né? O gás vaza, lembra lá, quem já viu um bujão de gás, toda vez que você abre e fecha o gás, ele vaza uma parte. Bom, se a perda do gás estiver dentro do percentual admitido pelos órgãos de metrologia do país, um dos órgãos de metrologia do país é o Inmetro, né? Então não existe vício. Então existe uma variação aí que pode ocorrer. Bom, então vão existir situações em que, mesmo que o consumidor verifique essa diferença menor da quantidade líquida, né, ou da quantidade gasosa, ou da quantidade sólida que está informada na embalagem, não vai caracterizar o vício. Então, essa questão, gente, já foi, inclusive, apreciada pelo STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade, porque tinha uma empresa lá do Paraná que obrigava as distribuidoras de gás a pesarem o gás no momento da venda. E quando eles pesavam e que dava diferença, né, na indicação lá do preço do gás, eles tinham que dar um desconto proporcional para os consumidores entre o conteúdo líquido e a quantidade especificada. Essa ação foi julgada procedente com a consequente declaração de inconstitucionalidade da lei estadual. Bom, então vai depender, lembrem-se, da natureza do produto. Alguns produtos, pela sua própria natureza, né, vão ocorrer essa perda natural, não se qualificando como vício. Bom, uma vez constatado que haja vício de quantidade do produto, quais são as soluções trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor? São 4 soluções. Primeira, abatimento proporcional do preço. Né? Eu posso diminuir, deu diferença ali na pesagem, no líquido, olha, tem menos. Eu quero que você diminua aí o valor pelo tanto que eu efetivamente estou levando. Segunda alternativa, complementação do peso ou medida. Olha, tá faltando. Eu quero que você complemente aqui para mim porque eu estou pagando mais. Terceira solução, substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo. Não, olha, eu não quero esse. Isso vai ser principalmente, né, essa opção, ela será tomada principalmente se tratar de produtos industrializados. Olha, eu não quero esse, vamos pesar outro, vamos ver se esse daqui tá na medida correta, tá, né, o peso correto, por exemplo. E por fim, a última alternativa, trazida pelo artigo 19, é a restituição da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo das perdas e danos. Verifiquem primeiramente que essas 4 alternativas
trazidas aqui pelo Código de Defesa do Consumidor, quem escolhe, porque o CAPT fala assim, poderá exigir alternativamente ou à sua escolha. Então, ó, são 4 opções diferentes. O consumidor tem a opção de escolher uma das 4. E veja bem, aqui, diferente do artigo 18, lá no vício de qualidade, o consumidor ele não tem que esperar aquele prazo de 30 dias, né? São soluções imediatas e que podem ser selecionadas na ordem que o consumidor assim entender, certo? Bom, eu disse para vocês que a responsabilidade, no caso do artigo 19, era solidária de todos os fornecedores da cadeia produtiva. Ocorre que o parágrafo 2º do artigo 19 diz que o fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. De novo, aqui é aquele caso que eu expliquei anteriormente. Quando a pesagem é feita diretamente no local, por exemplo, restaurantes, né, que servem comida por quilo. Então, nessa situação, se for constatado, né, que houve erro na pesagem, que houve erro na medição, nesta situação, a responsabilidade será direta do comerciante, né, do fornecedor imediato. Então, cuidado que a lei aqui, lá no artigo 13, ela chama o comerciante de comerciante, né? Lá no artigo 13, na responsabilidade pelo fato do produto, na responsabilidade pelo fato do produto. Aqui, no artigo 19, parágrafo 2º, ela chama o comerciante de fornecedor imediato, certo? E por que o parágrafo 2º, né, trouxe essa regra? Gente, fica evidente que nesse caso, né, de medição no momento da venda, que a responsabilidade é desse comerciante, é desse fornecedor imediato. Seja porque ele não aferiu a balança, seja por má fé, acontece muito nos açougues, né? E daí se deduz que o objetivo era afastar a responsabilidade solidária dos demais integrantes da cadeia de fornecedores. Então, veja bem, aqui na responsabilidade pelo vício do produto por quantidade, a regra é que a responsabilidade seja solidária dos fornecedores. Exceção: pesagem ou medição no local. Nesta situação, a responsabilidade será do fornecedor imediato ou do comerciante. Vou dar uma paradinha e continuar no próximo bloco, com responsabilidade pelo vício do serviço.